Olá, colegas! Neste vídeo faremos uma revisão dos bloqueios atrioventriculares. Razão pela qual os bloqueios atrioventriculares ocorrem no coração é porque há algum tipo de bloqueio no sistema de condução elétrica. Existem vários tipos de bloqueios atrioventriculares, com os quais iremos nos familiarizar. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau, bloqueio atrioventricular de segundo grau, podendo ser dividido em grau 1. O bloqueio atrioventricular de segundo grau é dividido em tipo 1, Mobitis tipo 1, e tipo 2, Mobitis tipo 2. E também bloqueio atrioventricular de terceiro grau, que é o bloqueio atrioventricular completo. Anatomicamente, os bloqueios atrioventriculares acontecem no nó atrioventricular e no feixe de His, podendo ser intra ou infra-iciana. Então, primeiro vamos dar uma olhada nos bloqueios atrioventriculares de primeiro grau. Sempre que você for analisar este ritmo, você pode pensar a princípio que é algum tipo de ritmo sinusal. Mas, se você der uma olhada mais de perto, verá que ele tem um segredinho sutil. Ele realmente tem algo com seus intervalos PR. Os intervalos PR serão prolongados, portanto, eles serão alongados. E isso ocorrerá regularmente ao longo do ritmo. A razão pela qual isso está ocorrendo é porque o sinal elétrico é capaz de descer pelos átrios até o ventrículo. Então, você obtém a onda P e o complexo QRS, mas está fazendo isso lentamente, através da nó atrioventricular, que cria o intervalo PR mais longo. Quais seriam algumas características e critérios que este ritmo deve ter para ser um bloqueio atrioventricular de primeiro grau? Sempre que você olhar para este ritmo, ele será muito semelhante com o ritmo sinusal normal. As ondas P vão ser normais. O ritmo das ondas P, que mostra a frequência auricular, será regular. E pode ter uma frequência cardíaca de 60 a 100 batimentos por minuto, sendo que, por vezes, estes ritmos podem ser um pouco mais lentos. Então, você pode ver bradicardia sinusal com um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Além disso, o complexo QRS vai ser normal. Os complexos QRS representam o nosso ventrículo direito. Então, nosso ventrículo direito, que pode apresentar entre 60 a 100 batimentos por minuto, ou um pouco mais lento e vai ser regular, você terá um intervalo QT normal. Mas, quando você for medir o intervalo PR, ele será prolongado. E, como você pode ver, com este ritmo aqui, temos um intervalo PR prolongado, que é a única diferença entre este e um ritmo sinusal. Quais são as causas dos bloqueios atrioventriculares de primeiro grau? Bem, isso pode realmente ser normal em alguns pacientes, mas que precisam ser acompanhados. Também pode ser causado por um infarto do miocárdio ou certos medicamentos, como bloqueadores dos canais de cálcio, beta-bloqueadores e digoxina. Qual é o tratamento para um bloqueio atrioventricular de primeiro grau? Bem, normalmente os pacientes não apresentam sinais ou sintomas com esse tipo de ritmo, e geralmente a única razão pela qual sabemos que um paciente está em um bloqueio atrioventricular de primeiro grau é porque eles fizeram um eletrocardiograma de rotina e constatamos o ritmo em intervalo PR prolongado. Portanto, é importante continuar a monitorá-los para garantir que não avancem para outro tipo de bloqueio atrioventricular
ou outro tipo de ritmo anormal. E, se o paciente tiver um histórico cardíaco extenso, pode ser necessário uma avaliação mais aprofundada do cardiologista, pois pode ocorrer de precisar realizar algum ajuste medicamentoso. A seguir, vamos examinar o bloqueio atrioventricular de segundo grau, tipo 1, também conhecido como Mobitz tipo 1. A razão pela qual esse ritmo está ocorrendo é porque o sinal elétrico que vai dos átrios para os ventrículos está ficando progressivamente mais lento, intervalo PR, até não estimular realmente os ventrículos. E o complexo QRS não ocorre. Então, de repente, vamos eliminar um complexo QRS. Portanto, a chave para ajudá-lo a realmente entender esse bloqueio atrioventricular de todos os outros tipos de bloqueios atrioventriculares é que o intervalo PR começará a aumentar gradualmente. Sempre que você olhar para esse ritmo, notará que a onda P está se afastando cada vez mais do complexo QRS. E de repente, há uma onda P, mas um complexo QRS ausente. E em seguida, o ciclo se repetirá novamente. Portanto, sempre que olharmos para as características e critérios para que este seja um bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 1, você verá ondas P de aparência normal e as ondas P nos informam sobre a frequência atrial e o ritmo atrial. Então, a frequência atrial será normal. O ritmo será regular, mas a marca registrada é que teremos intervalos PR gradualmente mais longos, até que não tenhamos um complexo QRS. Esse ciclo se repetirá novamente. Vamos abordar então o bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 2, também conhecido como Mobitz tipo 2. A razão pela qual esse ritmo está ocorrendo é porque o sistema de condução elétrica não está enviando um sinal constante dos átrios para os ventrículos. Porque sempre que isso ocorre, normalmente obtemos uma onda P, seguida por um complexo QRS. Mas, como esse sinal não é estável, o complexo QRS não acontece. Portanto, o que você precisa lembrar é que o intervalo PR não fica progressivamente mais e mais longo e de repente perdemos um complexo QRS. Então, o intervalo PR permanece constante. Os batimentos são intermitentemente não conduzidos e a falha de complexos QRS. Geralmente em um ciclo repetido a cada 3, bloqueio 3 por 1 ou 4, bloqueio 4 por 1. A frequência atrial será normal, 60 a 100 batimentos por minuto, e o ritmo será regular. Porque o intervalo PR será constante, permanecerá o mesmo e o intervalo PR pode realmente ser normal ou pode ser PR alongado. A frequência ventricular será mais lenta, menos do que 60 batimentos por minuto. E a razão para isso é porque estamos perdendo alguns complexos QRS. Às vezes, o que prejudica a nossa matriz ventricular e o ritmo da frequência ventricular será regular novamente, porque estamos perdendo alguns complexos. Quais seriam as causas desse tipo de bloqueio atrioventricular? Bem, no infarto do miocárdio ativo pode causar especialmente aquele que está afetando a parede anterior do coração. Doença arterial coronariana avançada seguida por qualquer tipo de dano estrutural ao sistema de condução elétrica. E em seguida, medicamentos que retardam os sistemas de condução atrioventricular, como bloqueadores dos canais de cálcio, beta-bloqueadores, digoxina e assim por diante. Qual é o tratamento para esse tipo de bloqueio atrioventricular?
Esse tipo de bloqueio atrioventricular é considerado pior do que o Mobitis tipo 1, que discutimos anteriormente. E a razão para isso é porque nossa frequência ventricular está no lado mais lento. E quando diminuímos a frequência ventricular, isso afeta a quantidade de sangue que o coração pode bombear para o nosso corpo e nos manter vivos. Portanto, reduz o débito cardíaco. E por causa disso, é mais provável que o paciente tenha sintomas com esse ritmo. Geralmente, suar frio, alterações no estado mental, como desmaio. É necessário tratamento, geralmente com estimulação temporária, e em seguida a inserção de um marca-passo permanente. Às vezes, os pacientes têm esse ritmo, mas a frequência ventricular é capaz de manter seu débito cardíaco. Então, eles acabam não tendo sintomas. Se for esse o caso, devemos monitorá-los de perto e consultar o cardiologista para uma avaliação mais aprofundada, que pode incluir a interrupção ou ajuste de certos medicamentos para ajudar na condução atrioventricular. Finalmente, vamos ver os bloqueios atrioventriculares completos, também conhecidos como bloqueios atrioventriculares de terceiro grau. Esse tipo de bloqueio atrioventricular é o pior de todos os bloqueios e o motivo está ocorrendo porque o sinal elétrico dos átrios não está chegando aos ventrículos normalmente. Lembre-se, sempre que os átrios se contraem, ele cria a onda P. E logo depois disso, temos contração ventricular que cria o complexo QRS. Então, em uma tira de eletrocardiograma, você deve ter complexo QRS de onda P, complexo QRS de onda P. E isso mostra que os sinais viajam dos átrios para os ventrículos, causando ação de controle e funcionando tão bem juntos. Mas aqui neste ritmo, você vai ter ondas P e complexos QRS que não estão colaborando entre si. No bloqueio atrioventricular de terceiro grau, ocorre a dissociação atrioventricular. Não há nenhuma relação entre ondas P e o complexo QRS. A frequência da onda P é maior do que a frequência QRS. O ritmo subjacente aqui é um ritmo de escape juncional com complexos QRS estreitos e uma frequência de aproximadamente 65 batimentos por minuto. Portanto, sempre que olharmos para as características e critérios para determinar se este é um bloqueio atrioventricular de terceiro grau, veremos a onda P regular, tornando o ritmo atrial regular e sua frequência normal. E o complexo QRS será regular, tornando o ritmo ventricular regular. Mas haverá menos desses complexos QRS do que a onda P. Então, a frequência ventricular será mais lenta do que a frequência atrial. Agora, é importante saber que a frequência ventricular pode ser de 40 ou menos batimentos por minuto, dependendo de qual estrutura está disparando para os ventrículos fazerem com que ele se contraia. E quando você mede seu complexo QRS, a largura pode variar, dependendo de qual estrutura está disparando. Quais são as causas desse tipo de bloqueio atrioventricular? Bem, a pessoa pode ter nascido com isso, então pode ser congênito. Doenças cardíacas ou infarto do miocárdio também são causas. Medicação que se toma tóxica como a digoxina. Dano estrutural ao coração, que está afetando o sistema de condução elétrica. E problema de válvula cardíaca. São opções de causas para este tipo de bloqueio atrioventricular. Qual seria o tratamento para um bloqueio atrioventricular de terceiro grau? O paciente geralmente terá alguns sinais e sintomas, porque sempre que o coração está batendo assim, esses ventrículos e átrios
são realmente independentes um do outro, não vai perfundir o corpo totalmente. Então, teremos baixo débito cardíaco, o que causa pressão arterial baixa, pulso fraco, alterações no estado de consciência, frio, sudorese. Tudo isso está lhe dizendo: ei, esse coração não está bombeando sangue suficiente por todo o corpo para mantê-lo vivo, e isso pode evoluir para a morte. Então, o que você precisa fazer é ativar o sistema de resposta de emergência com toda a equipe médica. A atropina pode ser administrada para ajudar o coração a bombear com mais eficiência, ou o paciente pode ser conectado a um marca-passo temporário que fará novamente o coração bater corretamente, para que possamos manter o débito cardíaco, e eventualmente o paciente precisará de um marca-passo permanente implantado, sempre a critério médico. Bom, esta foi a revisão sobre bloqueios atrioventriculares. Gostaria de deixar com vocês agora 2 exercícios para praticar. Exercício 1. Selecione todas as opções corretas abaixo que descrevem o ritmo na figura. A. Ondas P regulares. B. Intervalo PR menor. C. Ritmo ventricular regular. D. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau. E. Bloqueio atrioventricular tipo 1 de segundo grau. E F. Intervalo PR maior. Analisando a figura, podemos encontrar ondas P regulares, ritmo ventricular regular, bloqueio atrioventricular de primeiro grau, intervalo PR maior do que. Exercício 2. Qual ritmo acima é uma leitura do eletrocardiograma que representa um bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 2? Se analisarmos as figuras acima, podemos ver que a resposta correta é a letra B, é o ritmo 2, pois claramente o complexo QRS não acontece. Meu muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Espero ter ajudado em sua jornada e um grande abraço.